Quantos aqui querem ouvir a palavra de Deus? O sermão desta noite tem tudo a ver com a canção que acabamos de entoar. Hoje a mensagem tem por tema o caminho de Emaús. Para isso, convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia, ou ligar comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Lucas. Lucas 24, a partir do verso de número 13. Lucas 24, a partir do verso 13. É um texto um pouco extenso, e eu peço toda a sua atenção. Assim diz a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Apenas até aí. Feche os seus olhos. Pai, nós te rendemos graças nessa noite, noite de ceia, noite em que a mesa está posta, e tudo o que nós mais queremos é que, ao partir do pão, os nossos olhos espirituais sejam abertos. Nós queremos contemplar a Tua beleza, contemplar a Tua face, por meio da Tua palavra, Senhor. E queremos fazer isso em unidade nesta noite. Te pedimos que, mais uma vez, por meio da palavra exposta, por meio da palavra pregada, que o Senhor se revele a cada um de nós,
e que os nossos corações voltem a arder dentro do peito. Faz algo novo, Senhor. Sopra as cinzas e reacende as brasas da nossa alma. Faz algo novo. Abre os nossos olhos e fica conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Imagine comigo a seguinte situação. Você entra numa famosa rede de fast food e você vê o anúncio de um hambúrguer. A foto é perfeita, aquele pão dourado, carne ao ponto, bem suculenta, queijo derretendo, aquela alface fresquinha, verdinha, tudo impecável. Só de olhar, Júnior, já dá água na boca. Você cria expectativa. Imagina o sabor daquilo. E aí você decide fazer o pedido. Depois de um tempo, o pedido chega. E quando você abre a embalagem, você diz: não, não pode ser. O pão está murcho. A carne está esturricada. O pouco de queijo que veio está grudado no papel. E não tem nada a ver com aquilo que você viu no cartaz. E você até tenta argumentar com o atendente: não, eu quero aquele da foto. Com todo o Photoshop possível, eu quero aquele ali. E o atendente fala: não, senhor, mas o que você pediu é exatamente esse. O que eu quero dizer com isso é que a distância entre expectativa e realidade podem produzir uma palavrinha que todos nós conhecemos: frustração. Expectativa não atendida sempre se converte em frustração. Provavelmente na sua infância você já deve ter brincado em uma gangorra. Gangorra é aquele brinquedo típico de praças e parques ecológicos, onde cada criança se assenta nas extremidades, formando uma espécie de alavanca. Quando uma criança está em cima, simultaneamente a outra está embaixo e vice-versa. Guardadas as proporções, eu posso dizer que todas as vezes que eu e você geramos expectativas em coisas erradas, nós criamos uma espécie de gangorra em nossas almas, uma alavanca espiritual, porque quanto mais alta for a expectativa que temos em coisas erradas, mais profundas serão as nossas frustrações humanas. Isso vale para a vida cristã, porque tem gente que se frustra porque colocou a sua expectativa em promessas que Deus nunca fez. Tem gente que se frustra porque acreditou que Deus é um servo que realiza todas as nossas vontades. Tem gente que se frustra porque deu ouvidos a mensagens triunfalistas que não estão amparadas pelo Evangelho de Jesus. Tem gente que se frustra porque só conheceu uma religião, mas nunca teve um encontro real com o Cristo ressurreto. Portanto, quanto mais alta for a expectativa em coisas erradas, mais profundas serão as nossas frustrações. E o que é que geralmente acontece com pessoas profundamente frustradas? Essas pessoas querem desistir de tudo, querem jogar a toalha, não querem saber de mais nada. A passagem bíblica deste domingo nos fala um pouco sobre isso. Nos fala sobre duas pessoas frustradas que estavam trilhando o caminho da desistência. Duas pessoas que queriam desistir de tudo, mas foi nesse caminho que elas foram encontradas por Jesus. E a pergunta que nos vem é: o que acontece quando Jesus nos encontra na estrada da desistência? É sobre isso que falaremos. Vamos lá então. O texto que nós acabamos de ler, ele começa dizendo exatamente o seguinte: naquele mesmo dia. Que dia? Domingo da ressurreição. O dia em que Jesus se levantou dos mortos.
Então, naquele mesmo dia, o que aconteceu? O texto diz que 2 discípulos estavam caminhando em direção a uma aldeia. Qual era o nome da aldeia? Emaús. Emaús era um pequeno povoado que ficava aproximadamente a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E para aqueles 2 discípulos, Emaús não era um destino qualquer. Não era simplesmente um endereço. Emaús, para aqueles 2, simbolizava um caminho de retrocesso, um caminho de desesperança, de quem estava abandonando tudo e voltando à velha vida. Por quê? Porque quando a gente perde a esperança, a gente volta a fazer o que fazia antes. O apóstolo Pedro, quando perdeu a esperança, ele voltou a pescar. E da mesma forma aconteceu com esses 2 discípulos. Eles estavam voltando à velha vida de sempre, naquela pequena aldeia chamada Emaús. Afinal, aquele que era a esperança de um povo, Jesus Cristo, havia morrido. Então, para esses 2, Emaús era o caminho do retrocesso, caminho da desesperança, caminho da apostasia, do abandono da fé. Observe comigo o cenário. Enquanto caminhavam, aqueles 2 discípulos estavam trocando ideias. Era domingo, provavelmente domingo à tarde. E eles conversavam sobre tudo o que havia acontecido. E a pergunta é: o que é que havia acontecido? O que aconteceu foi que um homem chamado Jesus, que afirmava ser o Filho de Deus, foi preso, julgado e condenado a morrer numa cruz. Era sobre isso que eles conversavam naquela estrada. Provavelmente eles diziam o seguinte: aquele que deveria ser a nossa redenção morreu, e junto dele morreram os nossos sonhos, morreu a nossa alegria, morreu a nossa esperança, e por isso estamos totalmente frustrados, voltando para Emaús, voltando às velhas práticas, voltando à velha vida. Mas olha só, enquanto caminhavam e conversavam, pela narrativa do texto percebemos que algo diferente aconteceu. De repente, ouviu-se passos atrás deles. Era Jesus. Enquanto eles falavam do assunto, o próprio assunto se aproximou deles. Jesus se aproximou daqueles 2 discípulos, passou a caminhar com eles, mas a Escritura diz que os olhos desses 2 peregrinos estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Ou seja, Jesus se aproximou para caminhar junto com eles, mas até aquele momento eles não sabiam que esse viajante desconhecido se tratava do próprio Cristo. Daí então Jesus, na caminhada, decide fazer uma pergunta para aqueles 2. E a pergunta vem da seguinte forma: o que é que vocês 2 estão aí discutindo pelo caminho? Olha a pergunta que Cristo faz. O que é que vocês 2 estão discutindo pelo caminho? Agora pense comigo. Você acha que Jesus não sabia sobre qual assunto eles estavam conversando? É claro que Jesus já sabia. Jesus é Deus. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Mas então, por qual motivo Jesus se aproxima desses 2 e pergunta sobre o que é que eles estavam conversando? Meus irmãos, Jesus é cuidadoso. Ele sabia que o coração dos discípulos estava cheio de aflição e tristeza. Mas, embora soubesse tudo, Jesus colocou-se como desconhecedor dos fatos. Para quê? Para criar uma oportunidade dos discípulos aliviarem o coração, colocando tudo para fora através de um diálogo aberto, totalmente sincero. Então, Jesus perguntou sobre o que já sabia, para ofertar aos discípulos uma oportunidade de serem ouvidos. Isso é amor. Por muitas vezes nós, como pais, fazemos isso com as crianças. Nós já sabemos a resposta, mas ainda assim perguntamos, queremos ouvi-las. Isso é gesto de quem ama. E aqui eu abro um pequeno parênteses para dizer que, mesmo nos seus dias mais difíceis, Jesus continua te ouvindo. Ele continua ouvindo você.
Inclusive ele ouve aqueles gritos abafados dentro do peito. Ele vê tudo. Enfim, voltando à narrativa, Jesus pergunta o seguinte: o que é que vocês dois estão conversando pelo caminho? E ao receberem essa pergunta, os dois ficaram paralisados no meio da estrada. Eles demonstraram profunda tristeza. Mas o texto diz que um deles, que se chamava Cleopas, disse o seguinte: ei, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não está sabendo dos últimos acontecimentos. Talvez, se fosse um de nós, nos dias de hoje, falaríamos assim: ei, onde é que você estava? Você estava dentro de uma caverna? Você não tem internet? Você não lê jornal? Você não está sabendo que o Irã está sendo bombardeado? Você está desinformado demais. E aí então, Jesus pergunta novamente: mas do que é que se trata? E um dos discípulos responde: olha, deixa eu explicar. Tudo que aconteceu recentemente tem a ver com uma pessoa. E o seu nome é Jesus, o Nazareno. E esse Jesus, ele era profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, não só diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Só que infelizmente, os principais sacerdotes, juntamente com as autoridades, o condenaram à morte e o pregaram numa cruz. Sacerdotes e autoridades, ou seja, religiosos e políticos, se uniram para matá-lo. E o pior de tudo isso é que nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. A gente estava aguardando isso. Essa era a nossa expectativa. Mas fomos frustrados. E aqui é bom explicar, porque eles disseram: a nossa expectativa, o que a gente esperava, era a redenção de Israel. Só que essa redenção de Israel, que eles tanto desejavam, não tem nada a ver com o conceito de redenção para a vida eterna que nós conhecemos hoje. Aqueles dois discípulos estavam esperando uma redenção política. Eles queriam um Messias com poder militar e político, que pudesse destronar o Império de Roma, que pudesse tirar César do governo, que devolvesse a nação de Israel ao seu próprio povo. Era esse tipo de redenção que eles estavam esperando. Mas Jesus foi assassinado pelas autoridades romanas. Esse era o motivo da frustração deles. Esse era o motivo deles estarem decepcionados. Deus não deu a eles o Messias que eles tanto queriam. Eles acharam que Deus faria de um jeito, mas Deus não fez do jeito deles. E meus irmãos, há um grande perigo quando o crente alimenta esse tipo de pensamento, de acharmos que Deus vai sempre fazer as coisas do jeito que a gente quer. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Porque se ele fizer tudo do nosso jeito, então ele não é o nosso Deus, ele é o nosso servo. Então aqueles dois discípulos estavam frustrados, decepcionados, porque para eles a cruz simbolizava fracasso. Por isso eles disseram: nós esperávamos, a gente tinha expectativa de que fosse ele quem havia de redimir Israel. No entanto, ele morreu, e nós já estamos no 3º dia depois de tudo isso. Em outras palavras, estamos aqui nesse domingo de frustração. Deus não fez o que a gente queria, e por isso estamos voltando para Emaús, voltando para a nossa velha vida, porque para nós já não há mais esperança alguma. E eles são insistentes, eles continuaram falando o seguinte: olha, mas tem alguma coisa que está nos deixando um pouco intrigados. Nós ouvimos algumas coisas que a princípio não fazem muito sentido, porque hoje pela manhã, algumas mulheres que são do nosso grupo, foram até o túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Elas estão dizendo por aí que tiveram visão de anjos, e os anjos afirmaram que Cristo vive. Inclusive outros do nosso grupo foram até o túmulo e confirmaram que realmente o corpo de Jesus não está mais lá. Meus irmãos, aqueles dois discípulos já tinham ouvido sobre a ressurreição, mas ainda assim decidiram permanecer no ceticismo, decidiram permanecer na incredulidade. Pense comigo, eles já tinham evidências suficientes sobre a ressurreição. Primeiro porque Jesus prometeu que ressuscitaria.
Segundo, porque o túmulo estava vazio. Terceiro, porque as mulheres testemunharam a ressurreição. Quarto, os anjos testemunharam a ressurreição. E quinto, outros discípulos confirmaram que o túmulo estava vazio. Eles já tinham várias evidências sobre a ressurreição, mas decidiram permanecer carregados de dúvidas. Talvez aquela profunda tristeza e frustração os deixou emocionalmente cegos. Eles estavam mais emocionalmente impactados com a sexta-feira da paixão do que com o domingo da ressurreição. E aqui, até então, essa conversa estava sendo majoritariamente conduzida por aqueles dois discípulos, mas de repente, Jesus toma as rédeas dessa conversa. Agora é Jesus quem vai falar. E as primeiras palavras de Jesus não são hiperpalatáveis, não são açucaradas, são palavras adstringentes, palavras de severa repreensão. E usando de uma linguagem enérgica, Jesus diz: como vocês são tolos, como vocês são insensatos, vocês estão demorando para crer em tudo que os profetas falaram, vocês estão com dificuldade de entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Será que vocês se esqueceram que o Cristo prometido deveria sofrer por tudo isso antes de entrar na sua glória? Como vocês são tolos! Em outras palavras, vocês são lentos para crer. Vocês só sabem conjugar verbos no passado. Vocês estão presos ao que já se foi e se esqueceram do tempo presente. Hoje é domingo e vocês ainda estão lendo o jornal de sexta-feira. Estão vivendo de um jornal velho e amarelado. Como vocês são insensatos! E aí então nessa hora, como eu disse pela manhã, acontece algo simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. E o que acontece? Jesus começa a explicar para eles os escritos do Antigo Testamento. Em outras palavras, Wilma, Jesus pregou para eles. Você já imaginou isso? Jesus pregando para você. Não é o pastor Arão, não é o pastor Ronald, não sou eu. Jesus pregando para você, meu irmão. Isso é simplesmente incrível. O texto nos fala que, começando por Moisés e todos os profetas, Jesus foi explicando o que toda a Escritura falava sobre ele, porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Lembra quando eu disse que Emaús ficava aproximadamente 11 quilômetros de distância de Jerusalém? Vamos supor que 11 quilômetros dê mais ou menos 2 horas de caminhada, dependendo do passo da pessoa. Já pensou nisso? O próprio Cristo ao seu lado, por 2 horas, explicando a Bíblia a você, te ensinando que Ele é o centro das Escrituras, e que toda a Escritura aponta para Ele. Isso é simplesmente maravilhoso. E ali nessa jornada, Jesus explicou a eles que o Antigo Testamento falava sobre si. E Ele começou por Moisés. Provavelmente Ele explicou que o Pentateuco está recheado de referências sobre quem Ele é. E ali Jesus, Ele passa por todos os profetas, profetas maiores, profetas menores, profetas pré-exílicos, exílicos, pós-exílicos, e tudo apontava para Ele, apontava para o seu nascimento, para a sua vida, para a sua morte e a sua ressurreição. Então eles estavam na estrada que os levaria até o vilarejo de Emaús, mas de repente Jesus fez da estrada o seu púlpito de pregação. Jesus pregou sobre si a eles. Certamente foi o sermão mais bíblico, mais expositivo, mais cristocêntrico de todos os tempos, porque aquele que é o verbo de Deus, a palavra encarnada, usou a Escritura para pregar sobre si aos discípulos. Ah, como eu queria estar nessa estrada. E está ouvindo, mestre, está ouvindo o nosso Senhor. Então, Jesus se mostrou através da palavra. E hoje em dia não é diferente. Jesus continua se mostrando a cada um de nós por meio da sua santa palavra. Está disponível a você. Todos os dias. Porque Cristo é o centro das Escrituras. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Se você lê a sua Bíblia todos os dias
e não fica mais apaixonado por Jesus, você está lendo errado. A Bíblia é um livro sobre Jesus Cristo. Por isso que ele disse no Evangelho de João: examinai as Escrituras, porque elas testificam sobre mim. A Bíblia é um livro sobre Cristo. Voltando à narrativa, depois de tudo isso, depois de todo esse ensino expositivo, certamente o sol já estava se pondo, e eles se aproximavam da aldeia, já estavam pertinho de Emaús. E naquele momento, Jesus, ele deu a entender que não entraria na aldeia. Jesus deu a entender que seguiria sozinho, caminhando por outros rumos. Mas os discípulos insistiram com ele, dizendo: fica, Senhor, já se faz tarde. Cadê o pessoal da Assembleia de Deus? Fique conosco, porque já é tarde. E Jesus entrou na casa para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, Jesus pegou um pão, abençoou o pão, depois o partiu e deu aos discípulos. E o texto diz que nesse momento, os olhos foram abertos. E eles puderam conhecer a Jesus Cristo. Eles puderam reconhecer o Messias. Meus irmãos, esse era o padrão de Jesus. Quando ele multiplicou os pães pela primeira vez, ele pegou o pão, abençoou, partiu e entregou. Na última ceia com seus discípulos, antes de ser crucificado, ele também pegou o pão, abençoou, partiu e entregou. E agora, após ressuscitar, ele faz exatamente o mesmo. Ele pega o pão, abençoa, parte e entrega. Essa era a sua marca. O ato de partir o pão gerou memória em seus seguidores. E aqui estamos nós, 2000 anos depois, partindo o pão em memória dele. Então aqueles dois discípulos foram avivados pela memória. Escute isso: onde o pão é repartido, Cristo é sempre revelado. Porque Jesus, sendo o pão vivo que desceu do céu, repartiu a própria vida naquela cruz por amor a cada um de nós. Então, meus irmãos, é no partir do pão que os nossos olhos se abrem. É no partir do pão que Cristo é reconhecido. É no partir do pão que Jesus restaura a nossa visão. Porque onde o pão é repartido, Cristo é sempre revelado. E assim que os olhos daqueles discípulos se abrem, eles reconhecem a Jesus, mas o texto diz que imediatamente Jesus desaparece da presença deles. Ou seja, agora que Cristo foi revelado, aqueles dois discípulos poderiam tranquilamente caminhar por fé e não por vista. Avançando na narrativa, a gente chega no verso de número 32, e eu disse pela manhã que eu tenho um caso de amor com o verso 32, que ele diz o seguinte: e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Meus irmãos, a palavra de Deus é poderosa para acender uma chama dentro de nós. A exposição das Escrituras incendiou o coração dos dois discípulos e continua incendiando corações nos dias de hoje. Deixa eu te dizer algo: se nesta noite você se sente distante, indiferente, frio na fé, volte para a palavra de Deus, volte às Escrituras, e o seu coração também vai voltar a arder dentro do peito. Quando o coração arde, o desânimo acaba. Quando o coração arde, a frieza cessa, o comodismo vai embora e a nossa fome por Deus aumenta mais e mais. Porque a Bíblia, gente, não é um livro comum, a Bíblia é um livro sobrenatural. Quando temos comunhão com essa palavra, o nosso coração arde como fogo.
O Espírito de Deus nos inflama por dentro. É ali onde há vida, onde há entusiasmo, onde voltamos a ter brilho nos olhos. Enquanto meditamos nas Escrituras, o Espírito Santo sopra as cinzas da nossa vida e reacende as brasas dentro de nós. Se você não estudar as Escrituras, você vai se tornar um crente de olhos tapados. Você vai olhar e não vai enxergar, vai ouvir e não vai entender. Você vai existir, mas não vai experimentar a verdadeira vida. Escute isso. O fogo do seu coração só vai permanecer aceso enquanto a sua Bíblia permanecer aberta. Leia a Escritura, medite na Escritura, obedeça a Escritura, e o seu interior vai voltar a pegar fogo. Jesus se revelou a nós por meio da sua palavra. Então, meu irmão, não desperdice o seu tempo. Contemple a face de Jesus nas páginas da sua Bíblia, para que o seu interior seja novamente incendiado. E avançando para o fim da narrativa, ela se encerra de uma forma surpreendente, porque o texto diz assim, a partir do verso 33: E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Isso aqui é o resultado de duas vidas impactadas pela ressurreição de Cristo. O impacto da ressurreição deu a eles pés velozes para anunciar a mensagem de que Cristo vive. Preste atenção. Você se lembra sobre o motivo que fez aqueles dois discípulos convidarem Jesus para entrar em casa? Eles convidaram Jesus para entrar em casa porque já estava tarde. Se estava tarde, então era hora de descansar. E além do mais, naquele contexto era perigoso para alguém seguir viagem durante a noite. Havia muitos perigos noturnos. Só que agora, esses mesmos discípulos, após serem impactados pela ressurreição de Jesus, tiveram uma reação imediata. Porque a Bíblia diz que na mesma hora eles se levantaram e foram correndo para Jerusalém compartilhar sobre a ressurreição. Eles percorreram 11 quilômetros durante a noite. Ficaram tão impactados que já não importava mais se estavam cansados, já não importava mais se havia ou não perigos noturnos. O impacto da ressurreição fez com que eles tivessem pés velozes para espalhar essa boa notícia. O coração estava queimando tanto que eles não iriam conseguir dormir sem contar essa notícia para alguém. Então a esperança voltou, o coração ardeu, a alegria foi renovada, e os pés se tornaram velozes para anunciar que Jesus vive. Que seja assim com cada um de nós, e que a nossa vida seja tão impactada pela ressurreição de Cristo, ao ponto de termos pés velozes para anunciar essa mensagem pela nossa cidade. E diante de todo esse contexto, eu encerro fazendo aplicações bem pontuais. A primeira aplicação, nós podemos dizer que, com base no que foi falado, que Jesus não abandona discípulos desanimados. Jesus não abandona discípulos frustrados. E quem sabe, existe entre nós alguém que decidiu pegar o caminho de Emaús essa noite, o caminho da desistência. Mas assim como Cristo se aproximou daqueles dois, Ele também se aproxima de nós enquanto caminhamos. No dia que você estiver desanimado, entristecido, sem esperança, pensando em desistir de tudo,
Jesus estará ao seu lado, caminhando com você. Foi Ele quem disse: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por meio do Espírito Santo, Jesus vai abrir o seu entendimento para que você compreenda as Escrituras, o que a palavra diz sobre Ele, meus irmãos. Porque quem se frustra com Jesus é porque não o conhece de verdade. Jesus quer se revelar a você, Ele quer ser conhecido por você, Ele é o divino companheiro em nosso caminhar. O silêncio de Deus não significa ausência. As suas decepções humanas não cancelam a presença divina, porque Jesus não abandona discípulos desanimados. E a pergunta é: como foi que Jesus tratou o coração desanimado daqueles dois? Não foi operando milagres, não foi operando sinais e maravilhas, mas foi com exposição bíblica. A verdadeira compreensão das Escrituras é a cura para o nosso desânimo espiritual. É o que vai fazer nosso coração arder novamente. E um coração que arde sempre muda de direção, sempre se converte na direção do Cristo ressurreto. Seja sincero com você. Qual foi a última vez que o seu coração pegou fogo por causa da palavra de Deus? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você leu a sua Bíblia? E eu finalizo com outra aplicação, dizendo que a ressurreição de Cristo é o remédio santo para todas as nossas frustrações humanas. Não importa se você foi enganado por alguém, se você foi traído, se você foi abusado, a ressurreição de Jesus é a cura, é o remédio que todos nós precisamos. A ressurreição de Cristo resolve tudo. Como diz a canção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ou seja, há esperança, porque Ele está vivo. Essa é a nossa última notícia. Não é a sexta-feira da paixão, é o domingo da ressurreição. E tudo o que nós mais precisamos é sermos impactados por essa mensagem. E eu te pergunto, que tipo de impacto a mensagem da ressurreição provoca em você? Porque um cristão impactado pela ressurreição de Jesus, ele passa a ter olhos espirituais abertos, um coração que arde no peito e pés velozes para espalhar essa boa notícia. Jesus vive. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e um dia virá com grande poder e glória, rasgando os céus para buscar a sua noiva, para buscar a sua amada igreja. Que nessa noite, meus irmãos, que no partir do pão os nossos olhos estejam totalmente abertos para contemplar o Cristo ressurreto, para contemplar o nosso irmão, para enxergar tudo aquilo que Deus deseja que a gente enxergue, e que o nosso coração volte a pegar fogo pela palavra de Deus. Fogo que possa arder dentro do peito por causa dessa palavra. Você que pode, se coloque de pé no seu lugar. E feche os seus olhos. Feche os seus olhos naturais e abra os olhos espirituais. Senhor, nós te pedimos que nessa noite, que o Senhor nos encontre na estrada do desânimo, e que o Senhor nos faça compreender a sua palavra. Te pedimos em nome de Jesus, Pai, que nessa noite o nosso coração volte a arder dentro do peito, que possamos voltar ao princípio, voltar à essência, voltar à Escritura, Senhor, não apenas para ler, mas para obedecer. Senhor, nos ajuda, porque não adianta nós cantarmos que amamos o Teu nome se nós não amamos a Sua palavra. O Senhor quis se revelar a nós por meio da Sua palavra. Então acende um fogo dentro de nós mais uma vez, que todas as nossas decepções, que
todas as nossas frustrações, que todo o nosso desânimo seja arrancado nessa hora dentro de nós, Pai. Reacende a chama nas nossas vidas e abre os nossos olhos espirituais. Queremos reconhecer quem Tu és em nossas vidas, Pai, e faz em nós aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. É o que nós Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. E ainda de olhos fechados, eu Te convido a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, ela gerou fé em meu coração, e por isso nessa hora eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do meu passado, eu creio com o coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança contigo. Amém. De olhos fechados ainda, com toda a liberdade, eu pergunto se você se identificou com essa oração, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Se você se identificou com essa oração, aí onde você está, levante a sua mão bem alto. Você que fez essa oração pela primeira vez, erga a sua mão bem alto. Eu vejo mãos erguidas ali ao fundo. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida. Pai, nós queremos Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua graça e misericórdia, Deus. Que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito possa selar essas vidas para o dia da redenção. Eu Te peço, ó Pai, que o coração delas possa pegar fogo de amor pela Tua verdade, de amor pela Tua presença. Que o Senhor, ó Pai, possa estar fazendo uma linda obra de restauração, de transformação. Que o Senhor possa fazer novas todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Que elas possam trilhar o caminho do discipulado, crescendo de fé em fé, de glória em glória, até aquele grande dia onde o Senhor virá para buscar a Tua igreja. Por isso, nessa noite, num tempo de comunhão, nós abençoamos essas vidas, não em nosso nome, mas em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos louvar o nome de Jesus, aplaudindo o nome dele. Só Ele é digno de toda a glória.